aquele prato que você não cansa de comer e repetir? Já imaginou preparar aí na sua casa ou no seu restaurante? E se eu disser que você, além de aprender, serão receitas rápidas e práticas de fazer? Que com apenas 6 ingredientes você vai fazer pratos tão incríveis que a sua família ou os seus clientes vão comer de olhos fechados, porque a mistura de cores e sabores é sensacional? Então prepare-se, porque esse é o módulo 2, cozinhando com 6 ingredientes. E aqui você vai aprender a preparar receitas deliciosas. Vai misturar ingredientes que eu selecionei cuidadosamente para você. E é claro, vai surpreender a todos em sua volta. Eu sou Ariane Maluf, chefe de cozinha e empreendedora. Estou à frente do Mahalo Cozinha Criativa, do Buffet Leila Maluf, do Mahá Mistura Criativa, todas empresas muito bem-sucedidas no ramo da gastronomia. Estudei no Le Cordon Bleu em Paris, onde aprendi técnicas milenares e juntei isso a todas as viagens gastronômicas e conhecimentos para elaborar esse curso para vocês. Criatividade e praticidade na cozinha. Agora é hora da gente cozinhar juntos. Vamos lá? Na primeira aula eu vou te ensinar aperitivos para comer com as mãos e a gente vai começar com uma receita de bites de tâmaras com bacon, queijo gruyère e espinafre. Então veja como é simples, eu já vou ligar o fogo, eu quero a minha frigideira quente enquanto eu corto as fatias de bacon. Então vou organizar aqui, ó, e já vou fazer cubinhos pequenos. A frigideira ainda não está quentinha, então ainda dá tempo de cortar as tâmaras, também em cubinhos. E se você não é apreciador de tâmara, pode escolher a fruta seca que você mais gosta, que essa receita vai com praticamente todas elas. O espinafre a gente vai dar uma leve picada, grosseiramente. Não se preocupe em cortar pequenininho, ó, só assim. E o queijo gruyère a gente vai ralar bem fininho. Eu já tenho aqui na minha tábua todos os ingredientes prontos, ó, frigideira quente, é a hora certa de dourar o bacon. Você já utilizou a massa filo? Bom, ela é uma massa muito utilizada na cuisine française e também lá nos países árabes, né? Com os doces, com entradas, e aqui no Brasil vem sendo cada dia mais difundida. Essa massa, ela não pode ficar exposta, então você tem que mantê-la sempre coberta com o plástico, tá? Para você poder trabalhar. Já já a gente vai cortar, porque na hora de cortar a gente já precisa estar com o recheio pronto. O bacon solta bastante gordura, então agora eu vou escorrer o excesso, mas a gente vai manter um pouquinho, porque vai entrar a tâmara. E eu quero que essa tâmara dê uma leve hidratada com a própria gordura do bacon. Imagine o docinho da tâmara com o salgadinho defumado do bacon. Uau, isso é muito bom! E agora eu já vou colocar o espinafre.
e mexer. À medida que o espinafre vai murchando, você vai incorporando melhor todos os ingredientes. O recheio já está finalizado aqui no fogão. Agora eu vou dar uma limpadinha na tábua para a gente poder abrir a massa filo. E para esfriar mais rápido, você pode transferir da frigideira para um bowl. E os bowls também fazem parte da minha lista de utensílios que não podem faltar aí na sua cozinha. Enquanto ele dá uma leve resfriada, vamos cortar a massa filo. Ela vem assim, ó, gente, uma folha. Vocês vão encontrar nessas caixinhas que eu mostrei para você agora há pouco. E aqui eu vou tirar uma folha. Ela é muito delicada, é mais fina do que uma folha de papel. E é isso que faz ela ter uma crocância única, ó. Aqui a gente tem uma folha, eu vou separar duas para poder cortar. Aqui, ó. Aí você dá uma rasgadinha aqui, ó, puxa devagarzinho. Essa quantidade que a gente vai precisar para esse recheio. Ó, eu vou inicialmente preparar essas duas massas aqui, ó. Vou cortar ela ao meio de novo para ficarem 3 folhas. Assim eu já corto todas de uma vez só. Ó, mais ou menos 5 dedos. Essa ponta que ficou fora do padrão, a gente pode utilizar para depois colocar em cima de uma torta, alguma outra receita, mas não jogue fora. Aqui eu vou cortar ao meio. Coloca todas assim, uma sobre a outra. E não se esqueça, tem que cobrir com plástico. Mesmo que você já vá começar a preparar, é preciso proteger. Ou um plástico ou um paninho como esse, para que a massa não tenha contato com o ar. Ó, ótimo. Agora o meu recheio já está em temperatura ambiente, eu vou colocar o queijo gruyère ralado. Fez essa mistura, dá uma provadinha e vai colocar um pouquinho de pimenta do reino. Provavelmente não vai ser necessário sal, por conta da quantidade de bacon que vai e também do queijo, mas não custa nada conferir. Que delícia! Só um toquezinho. Prontinho. Agora eu quero você bem atento para poder aprender como é que eu faço esse bites. Bites são bocadas, né? Pedaços. Então eu vou pegar aqui a massa e a gente pode fazer várias por vez. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3. Pincel, manteiga derretida. Derrete um pouquinho de manteiga no micro-ondas ou numa panelinha e você vai pincelar as massas com manteiga. Agora eu vou colocar outra massa por cima, como se eu fosse colar uma na outra. A manteiga aqui tem duas finalidades: a de colar, mas a de dar uma crocância muito mais saborosa. Ótimo! Agora a gente vai pegar com uma colher
se você estiver fazendo junto comigo e ficar em dúvida, dá um pause, faz uma parte, depois começa de novo, porque isso vai te ajudar bastante. Ó. O mais interessante é que conhecendo a massa filo, você vai poder fazer muitos tipos de canapés. Só utilizar a criatividade e, é claro, continuar aqui no curso com a gente, que sempre vai ter uma dica aqui, outra ali, para te enriquecer. Agora chegou a hora de fechar, então vou dobrar de um lado, ó, dobrar do outro, pegar o meu pincel, pincelar aqui na pontinha e dobrar. É como se fosse um travesseirinho. Vamos de novo? Passa aqui na pontinha, dobra de um lado, do outro e dobra fazendo o formato de um travesseirinho. Bom, e para levar ao forno, a gente também vai pincelar um pouquinho de manteiga no fundo da forma, tá? Para não grudar. E depois uma pinceladinha de leve em cada bite. Bom, eu tenho certeza que se você tem um bar, um restaurante ou um buffet, você vai aproveitar muito essa receita. E para você que está em casa, um aperitivo para assistir um bom filme não tem nada melhor. Agora, a 180 graus, levar ao forno até dourar e ficar crocante. E agora eu vou preparar o nosso segundo aperitivo, que vai ser um cogumelo recheado que não demora nem 10 minutos para ficar pronto. Então a gente vai, ó, retirar esse talinho do meio. O ideal é que o cogumelo esteja um pouquinho maior, mas hoje eu só encontrei cogumelos assim, desse tamanho. Não tem problema, porque você também pode se deparar com uma situação parecida e pensar, ai, não vai dar certo. Vai dar certo sim. O talinho eu vou aproveitar para o recheio. A gente vai picar todos os talinhos e refogar rapidinho na manteiga. Isso para não gerar desperdício, para aproveitar o máximo possível todo o ingrediente, porque afinal de contas, sustentabilidade é tudo. E agora eu vou acender o fogo, colocar uma pitadinha de manteiga para poder refogar. Enquanto a manteiga vai derretendo, a gente vai dar uma pré-assada nos cogumelos. Colocar todos eles aqui numa forma. Temperar com sal, pimenta do reino. Um pouquinho de tomilho, que vai dar um perfume bem bacana. O tomilho é uma erva que vai muito bem com cogumelo. Aqui na forma eu vou colocar uns pedacinhos de manteiga em cima de cada cogumelo. E agora é só levar ao forno por 5 minutos. Enquanto isso, a gente vai finalizando o recheio. Refoga o talinho. Aqui eu já tenho um pouco de parmesão ralado, cream cheese e farinha panko.
A farinha panko vai ajudar a dar uma textura para esse recheio, a hora que esquentar, não desabar e sair todo de cima do cogumelo. Já no recheio, a gente não precisa se preocupar com sal, porque a gente já tem aqui 2 queijos que são bem marcantes no sal. Se eu te disser que é menos de 1 minuto, pode acreditar. É isso aqui, só para tirar aquele sabor de cru, tá, do cogumelo. E colocar aqui junto com o cream cheese. Agora o queijo parmesão ralado. A farinha panko. E se você quiser deixar o recheio ainda com a presença mais marcante do tomilho, é só tirar assim, ó, só as folhinhas. Você segura o tomilho como se você fosse puxar ao contrário, ó, fazendo isso aqui. Devagarzinho para não quebrar o talo principal. Agora eu vou misturar tudo. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. A gente está cozinhando com 6 ingredientes, mas nessa mistura de 6 ingredientes a gente só não contou com alguns ingredientes básicos que eu tenho certeza que fazem parte já da rotina de vocês, como cebola, alho, manteiga, azeite, itens assim. Então são 6 ingredientes principais. Nessa receita vamos contar cogumelo Paris, queijo parmesão, farinha panko, tomilho, cream cheese e acho que eu não esqueci de nada. A farinha panko é a versão japonesa da nossa farinha de rosca. A diferença é que ela é um pouco mais granulada, digamos assim. Então, quando você comprar, você vai assim utilizar para essa receita, mas você pode empanar um frango, qualquer coisa que você quiser empanar para ficar crocante ou fazer uma crosta. Só que eu vou te dizer, aqui no curso você ainda vai aprender outras receitas utilizando a farinha panko. E agora eu vou rechear os cogumelos que já saíram do forno, ó. Peguei uma colherzinha menor, tipo de café ou de chá, e vou colocar em cima de cada cogumelo, bem cheinho, tá, gente? Porque não vai ter perigo dele derreter totalmente. Ele vai gratinar, mas a ideia é que ele fique assim, firmezinho, de leve, por conta que a gente colocou a farinha panko. E para quem não encontrar a farinha panko, então você pode substituir por farinha de rosca ou farinha de pão mesmo. Você pega um pão de forma, passa na peneira e ele vai funcionar mais ou menos igual aqui, com a mesma finalidade. E esse mesmo recheio, gente, pode usar para muitas coisas também, como por exemplo, rechear um frango, um peito de frango, aquele que a gente faz no dia a dia. Aproveita essa receitinha e recheie o frango para depois grelhar. Ou então também servir como um dip, uma pasta para comer com pão italiano, como se fosse uma brusquetinha. Então você já tem aí várias opções para uma única receita. Agora eu vou colocar só um pouquinho da farinha panko em cima de cada cogumelo para dar uma crocância a hora que sair do forno. E agora a gente volta com tudo pro forno. Já estão prontos os nossos bites de espinafre. E olha, tá tão irresistível que eu vou dar uma mordidinha. Ó. A ideia é servir assim, quentinho, assim que sair do forno. Deu vontade por aí? Já compra os ingredientes e faça o seu bites de espinafre.
O crostini de rosbife é um coringão. Você vai comprar um pão que você gosta, seja uma focaccia ou um pão italiano. A gente vai cortar em fatias. Esse é para comer com as mãos, mas ele não necessariamente vai ser bem pequenininho. Eu vou querer fazer ele um pouquinho maior, para lembrar realmente assim um crostini mais rústico. As fatias podem ser de meio dedo aproximadamente. Sempre para cortar o pão, vamos utilizar a faca certa, né? A faca de serra para pão. Agora a gente vai preparar o rosbife, que eu vou temperar com sal e um pouco de páprica picante. Se você não tiver páprica picante, utilize a pimenta do reino, que com rosbife não tem erro. Sempre que você for preparar um rosbife ou um prato com filé mignon, que é uma carne nobre, que não tem, quase nada de gordura, a gente precisa da frigideira bem aquecida. Então, aqueça a frigideira no melhor fogo que você tiver. Um fio de azeite. Enquanto a frigideira aquece, a gente já pode preparar a cebola, que eu vou cortar ao meio e cortar grosseiramente. Não precisa se preocupar em cortar muito fino. É quase uma versão de bife acebolado. A minha frigideira já está bem quente, ó. Presta atenção no barulhinho que eu sempre falo, ó. Que a gente está falando aqui, pessoal, de rosbife. Então a gente quer muito dourado por fora e bem rosadinho por dentro. Olha isso, pessoal, é exatamente o ponto que eu quero. Deixa dourar o outro lado e uma outra dica: nada de ficar manipulando demais depois que coloca na frigideira. Se ela tá quente, dourou de um lado, dourou do outro, dourou as laterais e pronto. Já temos o filé bem dourado de todos os lados. Então agora reserva um pouquinho para a carne descansar. E como a gente tem falado muito de praticidade, eu também penso que você não precisa sujar muitas panelas. Nessa mesma frigideira agora, a gente só vai colocar mais um fio de azeite para preparar a cebola. Eu sei que o fogo está desligado, mas como a minha frigideira estava bem quente ainda, vamos deixar a cebola dar uma boa dourada para depois colocar um fiozinho de vinagre balsâmico. Aqui na cebola agora um pouquinho de sal. E o toque de acidez que a gente precisa é um pouquinho de aceto balsâmico, sem exagero. É só um fiozinho, mais uma salteadinha, olha que coisa mais linda. Experimente também fazer o seu bife grelhado com essa cebola mais ácida, eu tenho certeza que vai ficar delicioso. Cebola pronta, rosbife grelhado. Agora só falta a gente dar uma torradinha nas fatias de pão. Eu já tô com a minha torradeira ali, então eu vou levar quantas fatias eu quero. Pode ser numa tostadeira assim, mas pode ser naquela que todo mundo tem em casa de fechar ou até
na frigideira ou no forno. Ou seja, o que a gente precisa é uma leve crocância e um pão quentinho para deixar todo mundo assim morrendo de vontade de comer uma mordida. Bom, e agora eu vou cortar os pedaços de queijo. Para o crostini, eu escolhi um queijo amarelo, que pode novamente ser um gruyère ou emmental. Todos eles ficam muito bem nessa combinação. E até o queijo fontina. Já vamos aproveitar e cortar as fatias de rosbife. Olha, gente, ponto perfeito aqui da carne. Os pãezinhos já estão, ó, levemente tostadinhos, perfeito. Agora é a montagem. A mostarda Dijon, ela tem um sabor, e a gente vai pôr uma camadinha, ó, mais ou menos assim. Sempre que você for montar mais de um, eu sempre gosto de fazer como se fosse uma linha de montagem, mesmo que seja em casa, porque facilita do que você faz um e finaliza um. Então já passa a mostarda em todos. Depois da mostarda eu vou colocar as folhinhas de rúcula. Essa rúcula é a rúcula baby, mas pode ser a rúcula de tamanho normal, porque o sabor é bom igual. Na minha opinião e para o meu paladar, quanto mais rúcula, melhor. Então agora eu vou colocar o queijo. Como esse queijo tá fininho, eu vou colocar 2 pedacinhos para cada uma. E agora essa fatia suculenta de rosbife. E se eu puder te dar mais uma sugestão, é que você coloque em prática essa receita rapidinho, porque tem muita gente que vai ficar feliz se você fizer. É quase um sanduíche aberto, daqueles que a gente compraria assim na rua, mas que feito em casa, uau, fica muito melhor. Eu vou pegar a minha travessa e já vou servir. Então agora, ó, peguei até essa travessinha de cristal, para dar um contraste dessa coisa descolada que tá esse crostini, né? E a elegância do cristal. Prontinho. E lembra, agora falta a gente buscar os cogumelos para poder finalizar os 3 aperitivos por completo. Vamos servir. Eles ficaram exatamente como a gente precisa, crocantes, quentinhos e muito bons com certeza. Esse eu vou provar já já. Se tiver sobrado uns galinhos de tomilho, aproveite para dar uma vida aqui, ó. Pode colocar aleatoriamente, decorando, fazendo uma referência, né, a um ingrediente que foi utilizado. E agora que já está tudo pronto, que tal a gente servir ali na sala e aproveitar a live que está rolando?